Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que a paz e as bênçãos de Deus estejam com todos nós. Bem-vindos a mais um episódio de Olhares Islam. Com certeza você já escutou diversas histórias sobre milagres realizados por Deus, por profetas, santidades, líderes religiosos e também por pessoas comuns como nós. Mas já parou para se perguntar o que realmente é um milagre? Ou como saber se tal fenômeno é ou foi um verdadeiro milagre? E também, acredito que já tenham conhecido pessoas que dizem ter feito milagres. Será que isso é realmente possível? No episódio de hoje, Diego Regis Daoud irá nos explicar como conhecer algumas das características que confirmam ou negam um milagre. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Deus é misericordioso, sábio e quer o bem para todos os seus servos. E Ele sabe que a maior misericórdia, sabedoria e bondade para esta criatura fraca, quer dizer nós, os seres humanos, é conhecer seu Senhor por seus nomes e atributos e conhecer o seu propósito de vida, incluindo as condutas básicas e outros detalhes, e que sem isso ele ficará perdido, sem propósito e sentido nenhum para a sua vida. Deus escolheu revelar aos seus servos essas verdades e esses mandamentos através daqueles seres humanos escolhidos a quem chamamos de profetas, pelo menos nas grandes três religiões monoteístas, o judaísmo, o cristianismo e o islamismo, como dissemos nos episódios anteriores. Deus escolheu esses profetas e os protegeu e honrou com esta grande missão, a missão da grande salvação, ou seja, a salvação para o povo do qual foram enviados. Deus sabe que esses profetas escolhidos precisam provar ao seu povo que eles são verdadeiramente mensageiros de Deus e que Deus falou com eles e os fez de fato divulgar esta mensagem divina. Eles precisam mostrar que não são mentirosos, mas sim pretensos à profecia e sempre precisam da ajuda dele, de Deus. Deus os ajudou de muitas maneiras que confirmam e comprovam a veracidade de suas profecias e que eles são verdadeiros mensageiros dele e não são mentirosos. Na verdade, são destinados a essa profecia. Vamos falar sobre algum deles neste episódio. Um dos maiores auxílios que confirma a veracidade de suas profecias é o auxílio com milagres sensoriais. Mas, antes vou falar um pouco sobre algo comum em muitas religiões, o fenômeno dos milagres, ou o termo usado sempre, o milagre. A definição do termo milagre é, pelo menos nas três principais religiões monoteístas, o judaísmo, o cristianismo e o islamismo, como já falamos, os fatos sobrenaturais que estão acima da capacidade dos seres humanos. Aquilo que Deus ordena que aconteça através do profeta e o faz sob seu comando como uma das evidências pelas quais é comprovado que aquele homem é verdadeiramente um mensageiro de Deus. Em outras palavras, a definição de um milagre significa que um profeta vem ao seu povo e diga a eles: ó povo, se eu sou um falso profeta que afirma uma falsa profecia, se eu não sou um mensageiro de Deus, eu mostrarei esse extraordinário milagre que eu fiz com a minha força e habilidade, e vocês certamente serão capazes de fazer um milagre igual a esse. Vocês serão capazes de fazer um milagre igual a esse, ou talvez melhor, já que eu sou uma criatura assim como vocês, e também um ser humano como vocês. Minha força e habilidade é igual a de um ser humano e uma criatura como qualquer um. Vocês também serão capazes de fazer a mesma coisa, talvez até melhor e mais impressionante do que eu. Mas, se esse milagre vem através de Deus e da ordem e poder dele, e tem o objetivo de desafiar a todos os seres humanos a realizá-lo, ele não começa como um acontecimento natural, que desafia as leis. Pelo contrário, está além do poder e a capacidade dos seres humanos. Ninguém poderá fazer nada acontecer a não ser através da ordem de Deus. Isso indica que este fato sobrenatural ou milagre é a ferramenta que Deus me deu como seu mensageiro escolhido para comprovar a todos vocês minha profecia, a mensagem. E vocês devem crer em mim e me obedecer. Dentre esses milagres está o milagre de Moisés, que a paz de Deus esteja com ele. Quando Alá facilitou a ele que transformasse o seu cajado em uma serpente. E ainda, no caso de Jesus, que a paz de Deus esteja com ele, que curou doenças incuráveis e deu vida aos mortos, além de muitos outros. Os milagres e fatos sobrenaturais, feitos por falsos profetas e traidores, não passam de uma mentira.
uma enganação, uma desinformação e uma tentativa de imitar os profetas em seus milagres para que as pessoas acreditassem neles e os seguissem. Certamente, uma vez que foram feitos por seres humanos mentirosos, outros também poderiam fazer o mesmo. Mas os milagres divinos que Deus realmente proporcionou aos seus profetas são milagres que nenhuma pessoa, grupo de pessoas ou todos na terra poderiam repetir. Esses enganadores tentaram, mas não conseguiram imitar, pois ninguém pode desafiar a capacidade de Deus e vencer o seu desafio. A principal razão disso é que o poder da criatura é limitado, já o poder de Deus é ilimitado. Eu convido agora a conhecer entre todas as opções os milagres do profeta Muhammad, que a paz de Deus esteja com ele. Desses milagres que vieram com a religião do Islã, muitos foram realizados durante a vida do profeta, outros foram confirmados após sua morte e outros permanecem até hoje. Os muçulmanos documentaram esses muitos milagres com uma espécie de documentação única. Pesquisadores e especialistas conhecem isso em detalhes e admitiram que é um sistema de documentação singular, sem margem de erros, incrível e que nenhuma outra nação ou religião já conheceu. No entanto, os milagres dos profetas e mensageiros aconteceram e foram finalizados, tornando-se parte da história. Assim como muitos dos milagres de Muhammad, que a paz de Deus esteja com ele, aconteceram e terminaram. Porém, há alguns de seus maiores milagres que até agora estão em nossas mãos e podemos examiná-los e confirmá-los. Um deles é o milagre do Alcorão Sagrado e falaremos sobre alguns aspectos deste grande milagre. Entre as diferenças dos verdadeiros profetas, os nobres, justos escolhidos por Deus, para aqueles falsos apóstolos que afirmam a profecia, são as suas qualidades, conduta, sua moral, entre outras qualidades. Verdadeiros profetas são aqueles escolhidos por Deus para levar uma mensagem maior e mais importante do Senhor, que é o maior de todos. Esses verdadeiros profetas possuem as mais altas e honrosas qualidades humanas, especialmente aquelas qualidades que têm a ver com a sua missão, como a coragem, generosidade, paciência e honestidade, que estão entre as maiores morais da profecia. Como o Senhor é sábio e conhecedor, escolherá como apóstolos aqueles homens entre seus servos que possuem as qualidades e habilidades que os qualificam para carregar qualidades como paciência, honestidade, coragem e boa reputação. Certamente, a sabedoria de Deus se recusa a escolher a propagação desta grande mensagem divina através desses mentirosos, covardes, pessoas sem honra ou respeito, ou mesmo os impacientes. E as ações dos profetas e o que eles ordenam que as pessoas façam são também os maiores atos de adoração e devoção, ordenando às pessoas todo o bem e proibindo as pessoas de todo o mal. Assim como o ascetismo no mundo é uma das grandes qualidades dos profetas, não importa qual status, poder e riqueza que eles tenham à sua disposição, isso não muda seu ascetismo, adoração e humildade. E estas sempre foram suas qualidades e características, seja antes ou depois da profecia, em tempos de angústia e em tempos de prosperidade, em caso de fraqueza ou de força. Convidamos você a conhecer as qualidades e as boas maneiras de Muhammad, filho de Abdullah, a usar este conhecimento para distinguir Muhammad dos falsos profetas e mentirosos. Muhammad, que a paz de Deus esteja sobre ele, era um homem intelectual, nobre e digno, conhecido pela honestidade perante todos os árabes. Tanto que bem antes da profecia, ele foi apelidado de Al-Amin, ou seja, o honesto e verídico, e viveu toda a sua vida ajudando os pobres, apoiando os oprimidos, consolando os aflitos. Era um asceta nesse mundo, mesmo quando se tornou o governante de toda a Arábia. Tendo em suas mãos a absoluta e única autoridade e poder, ele não mudou em sua moral, seu caráter, sua personalidade ou em seu humilde modo de vida, permanecendo o homem amado, honesto, humilde e ensinando as boas maneiras para as pessoas até a sua morte. Ficou curioso para saber mais sobre a história desse grande e nobre profeta? Então é só acompanhar o nosso próximo episódio. Ah, e por favor, se você gostou desse vídeo e achou o conteúdo importante, deixa seu like e não se esqueça de inscrever em nosso canal Olhares Islã
pois isso nos ajuda muito a continuar. Obrigado por nos acompanhar até aqui, que Allah os recompense e os abençoe. Até o próximo episódio. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.